Você Bem de hoje, a gente vai falar sobre um tema que aflige, preocupa, de certa forma, pais e educadores, que é a questão do crescimento infantil. E de quando, né, essa evolução, né, na altura das crianças pode vir a preocupar, né, os seus responsáveis. E para falar sobre isso, eu recebo aqui hoje, com grande prazer, a doutora Luciele Cristofari, que é médica endocrinologista pediátrica. Muito obrigada, doutora Luciele, por atender o nosso convite, né, de estar aqui. E a gente começa justamente te perguntando, quando que o crescimento de uma criança deve preocupar os pais? Bom, eu que agradeço o convite pela oportunidade. É um prazer falar sobre o tema que, enfim, eu gosto muito. Bom, o crescimento ele é um grande parâmetro de saúde da criança, né? A criança tem que crescer e tem que ganhar peso. Criança e adolescente, tá? Então, criança e adolescente que não cresce e não ganha peso é porque há algum problema. Como que a gente pode observar isso, né? Há recomendação de consultas pediátricas frequentes. É o pediatra que vai identificar se a criança cresce ou não. Cada faixa etária, a criança tem que atingir um número de centímetros por ano para crescer. Se a criança não atinge esse parâmetro, aí tem que se realizar uma investigação. Mas os pais podem perceber também de alguma maneira. Por exemplo, começa a perceber que em relação aos amiguinhos da escola, a criança é a menorzinha ou está ficando menor. As roupas... Isso foi o que aconteceu comigo, né? A gente tem que trazer esse tema, porque aconteceu justamente isso, né? Com a época da pandemia, minha filha tinha as amigas, as colegas de um certo tamanho, uma altura. Quando retornaram, ela era menorzinha e isso fez ligar isso acontece com bastante frequência e os pais acabam nos procurando. Outra coisa, a criança não troca roupa com frequência. Tá 2, 3 anos usando o mesmo número de roupa ou passou a usar o número de roupa de criança menor, não aumenta o número de sapato, né? Então, isso são coisas que os pais normalmente conseguem observar. Mas para que a gente detecte mesmo, o ideal é que a criança faça regularmente acompanhamento com o pediatra, né? As consultas com regularidade. E tem uma questão de tamanho, que se mede, se cresce determinada idade por ano? Sim. No primeiro ano de vida, né, o bebê é a fase que o indivíduo mais cresce, dentro do útero, né? Aqui no útero o crescimento é também uma velocidade bem maior. Mas no primeiro ano de vida, o bebê cresce em média uns 25 centímetros, né? No segundo ano de vida, em torno de uns 10, 12. E a partir do segundo ano de vida, aí já vem uma média de 6, 7 centímetros até a puberdade, né? Até os 8, próximo dos 8 anos da menina e 9 anos do menino, a gente consideraria isso normal. Se crescer menos do que isso, né, menos do que 5 centímetros por ano, por exemplo, de uma criança de 2 anos até a puberdade, já não é adequado. Ou se cresceu no primeiro ano de vida 10 centímetros, menos do que os 25 recomendados, ou no segundo ano de vida cresceu só 6, por exemplo. Então, isso a gente tem que chamar atenção. Na puberdade já tem uma aceleração desse crescimento, né? A criança vai crescer mais, a menina em torno de uns 10 centímetros por ano, pode crescer o menino até uns 12 centímetros por ano, na época de estirão da puberdade, do estirão puberal. Então, cada fase, né, tem uma velocidade de crescimento, né, que a gente chama, que deve ser considerada adequada. E tem algum fator que ajude a alimentação, enfim, ou outros que possam ajudar? Que fatores que são os que, além da genética, obviamente, né, que contribuem para que a criança cresça de maneira adequada ou não? Enfim, o crescimento ele é influenciado por vários fatores, né? Não só a questão genética, como tu disse, mas a alimentação também é outro fator extremamente importante. Então não é mentira quando diz come arroz, já come carne e tal, para crescer direito. Legume, verdura, frutinha, não é uma conversa de pai, tem que comer mesmo. Tem que comer direitinho, né? Tanto o baixo peso, a criança que come pouco ou que por algum motivo tem um baixo peso, vai crescer pouco, né? Em algum momento vai parar de crescer. Quanto a criança que come demais. Os gordinhos, eles podem até crescer um pouquinho mais do que o normal, né? Então, a gente está falando de baixa estatura, mas alta estatura também, às vezes, pode não ser adequado.
Bom, além dos fatores genéticos, nutricionais, existem fatores ambientais que interferem no crescimento. Por exemplo, uma criança que tem uma privação emocional muito grande, ou que sofreu ou sofre algum trauma, sei lá, crianças em região de zona de guerra, sim, ou uma criança que tem um conflito familiar muito significativo, são fatores que podem interferir no crescimento, por exemplo. E quando os pais, depois o pediatra e depois um acompanhamento, né, de endocrinologista especializado em crianças, identifica que tenha realmente uma questão de defasagem, né, desse crescimento, os hormônios de crescimento, existe medicação que pode ajudar, sim, nisso? Porque ficou famoso, né, do Messi, né, que foi para Barcelona, exatamente, tratamento, ele tinha uma deficiência de hormônio do crescimento, que é uma causa rara de baixa estatura na infância, né? As principais causas de baixa estatura na infância são: primeiro, a gente tem a própria desnutrição, né? Que ainda, infelizmente, é um fator bem importante, mas existem outras causas, especialmente doenças crônicas, né? Digamos, uma doença renal que a criança tem que não foi detectada, uma doença celíaca, às vezes uma asma muito mal controlada, um problema cardíaco, enfim, ou problemas hormonais também, como por exemplo da tireoide, né? E outros problemas, algumas síndromes genéticas, algumas alterações no metabolismo do ossinho da criança faz com que esse osso não cresça de maneira adequada. E já a deficiência do hormônio do crescimento, que a gente produz um hormônio que faz, né, que auxilia no crescimento, é muito raro, né? Em cerca de 1% das causas de baixa estatura está relacionada à deficiência do hormônio do crescimento. E nem todas as crianças têm indicação de usar esse hormônio para crescer, sim, né? Por exemplo, a criança que tem uma doença... Não adianta o pai ou a mãe querer que o filho cresça mais, porque muitas vezes tem outras limitações. Então, uma criança que tem, por exemplo, uma doença crônica, uma doença renal ou um probleminha no coração que faz com que ela não cresça de maneira adequada, a gente fala que o crescimento nessas situações de doença, né, de uma doença crônica, é perfumaria, né? O corpo, sim, tenta concentrar sua energia, né, para poder resolver ou estabilizar aquele problema de saúde, e o crescimento fica para depois. Então, para tratar a criança com baixa estatura com doença crônica, tenta-se tratar a doença crônica, né? Primeiro. Problema por vez. Exatamente. A criança que é desnutrida, trata-se a desnutrição e tenta investigar o porquê dessa desnutrição. Se é só a família que não está tendo condições, né, de comprar alimento, ou tem algum problema gastrointestinal que não deixa esse alimento ser absorvido. Então, ou é um problema hormonal, e aí a gente trata o problema hormonal. Por exemplo, um problema na tireoide, a gente fornece o hormônio da tireoide. E, mais raramente, então, a gente usa... Nos pacientes que têm deficiência do hormônio para crescer, a gente usa esse hormônio do crescimento, que é o GH. Eu acho que, então, a questão aqui é estar sempre atento, né? E como a doutora Luciele comentou no início, observa os amigos que têm a mesma faixa etária, observa o quanto, né, está crescendo e as roupas ficando para trás, enfim. É importante dos pais, educadores, pessoas que estão próximas, observarem esses sinais, até para identificar outros problemas, né, que, como comentaste, o crescimento é só uma consequência, mas existem outras questões de saúde envolvidas. Então, sempre o acompanhamento pediátrico ou de um especialista, né, como é o caso da doutora Luciele, em endocrinologia pediátrica, muito válido e muito importante, porque podem ser, dependendo do caso, tomadas decisões, né, iniciativas naquele período que vão ajudar daí depois na performance, né, de crescimento, né, quando a pessoa tiver já a sua estatura consolidada, o adulto. Doutora Luciele, muito obrigada, né, pela sua presença aqui. Vamos ter em outros momentos, né, a oportunidade de conversar sobre aspectos ligados, né, à criança, adolescente. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Né? Eu que agradeço. Pessoal, obrigada, pessoal de casa. Sigam nos acompanhando, tem muita coisa legal ainda no programa de hoje. Muito especial ter vocês aqui com a gente.